Pessoal, boa tarde. Desculpe o atraso, mas eu peguei pendrive errado, tá? Não tem importância, porque não é tão demorado. Não vamos perder muito tempo por causa disso. Meu nome é Helena, eu sou bibliotecária aqui na Escola de Engenharia e trabalho exatamente com isso, com a normalização dos trabalhos acadêmicos. Estou lá fora. Não precisa não. Bom, nós vamos falar, então, das normas que são usadas para um trabalho acadêmico, seja ele qual for, TCC, dissertação ou tese, tá bom? As diretrizes que a gente tem na página da biblioteca são diretrizes que foram desenvolvidas pelo CIB, que é o Sistema Integrado de Bibliotecas, e ele é a diretriz para a apresentação de dissertações e teses da USP. Ela foi desenvolvida pelo sistema, então, como eu falei, e nós já estamos na 3ª edição dele. E qual o foco dele? Estabelecer as principais normas de estruturação e formatação de teses e dissertações, para orientar os estudantes da USP no preparo de seus trabalhos. Gente, TCC também pode usar essas diretrizes, tá? Por quê? As diretrizes de TCC, que também tem na página da biblioteca, são baseadas nas normas da ABNT também. Essas diretrizes têm 4 volumes, tá? Para poder atender todas as unidades da USP. Algumas da medicina, outras psicologia, outras que gostam de usar as normas internacionais. A Escola de Engenharia deixou isso meio que em aberto, mas opta principalmente pela ABNT, tá? A ISO é uma norma internacional, que o sistema também contempla. A APA, que é da área de psicologia. Aqui, na Escola de Engenharia, o pessoal da produção usa bastante a APA. E a Vancouver, que é bem direcionado para a área médica. Pode ser usado qualquer uma delas. E outras que vocês também vão ser apresentadas aí no decorrer dos trabalhos de vocês, porque algumas revistas pedem outras normas, alguns trabalhos de eventos também, e aí a gente tem que conhecer um pouquinho de cada uma delas para poder orientar vocês, tá? Como eu disse, as diretrizes estão disponíveis, não na página da biblioteca, mas está disponível nesse endereço aqui, que é o de livros abertos do CIB-USP, tá? Vocês podem entrar por lá nos 4 volumes, são todos lá disponíveis. Bom, nós vamos falar um pouquinho da estrutura de trabalhos, dos trabalhos acadêmicos. E, falando da estrutura, a gente vai ver o que cada norma vai... qual norma vai contemplar cada uma das partes do trabalho, tá? Então, a estrutura de trabalho acadêmico, ela contempla uma parte externa e a parte interna do trabalho. Eu não sou muito boa nisso, tá? Eu não consigo falar com o microfone direto na boca. Olha só, essa é a estrutura de um trabalho acadêmico. Todos os itens que ele deve ter, a parte pré-textual, a pós-textual. Essas páginas são contadas, meu Deus. Essas páginas todas pré-textuais são contadas e não são numeradas. As seguintes, todas, de texto para frente, todas são contadas e numeradas sequencialmente. Bom, cada item se vocês pegarem a norma de trabalho acadêmico, que é a 10.554, vocês vão ver que cada item vai estar lá dizendo o que é obrigatório, o que é opcional, tá? Alguns, por exemplo, a lombada, ela é opcional. Nós, aqui da Escola de Engenharia, não utilizamos a lombada, porque a gente tem uma capa própria, né? A capa, ela é obrigatória.
Deve conter o nome da instituição, do autor, o título do trabalho, o subtítulo, quando tem, local da instituição, número de volumes, né? A cidade e o ano de depósito. Tudo isso vai estar lá na norma, ela que diz que a gente deve ter tudo isso na capa. Nas diretrizes, nós temos os modelos, tá? Lombada não é obrigatória, a Escola de Engenharia não faz. Mas, para quem for fazer lombada, existe uma norma dizendo o que deve conter na lombada. É a 12.225. Parte interna, a parte mais importante do trabalho, claro. Ela contém os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Aqui eu fiz um resuminho do que é obrigatório, do que não é, tá? Então, folha de rosto, obrigatório, errata, opcional, folha de aprovação, opcional, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, o resumo na língua vernácula, já é obrigatório, todos esses são opcionais. Resumo em língua estrangeira, obrigatório, lista de ilustrações, tabelas, são opcionais, todas as listas são opcionais, tá? E o sumário, que é obrigatório. Introdução. Introdução é a parte inicial do seu texto. Ela deve conter a delimitação do assunto tratado, tá? Os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para a apresentação do trabalho de vocês. Ou seja, a introdução ela é meio que a propaganda do seu trabalho, tá? Além do resumo. Claro, quando você fez seu resumo, você fez lá uma super propaganda do seu trabalho. Bem resumidinho. Agora, a introdução é tudo o que você vai fazer no seu trabalho, tem que estar descrito na introdução de uma forma bem sucinta. O desenvolvimento, então, entra a revisão bibliográfica, metodologia, materiais e métodos. Tudo isso seguido da conclusão, que é a parte final do seu texto. E, em alguns trabalhos, a gente também coloca sugestões para trabalhos futuros, mas aí depende do orientador e do tipo de trabalho que vocês estão fazendo. Os elementos pós-textuais são as referências, que é obrigatório, glossário, opcional, apêndice, anexo e índice são opcionais também, tá? Regras gerais de apresentação. O texto deve ser digitado em papel branco ou reciclado, num formato A4, na cor preta, podendo utilizar outras cores para ilustrações. Pode ser colorido, claro. Não sei se tem alguém aqui da arquitetura, mas a arquitetura sempre tem as suas exceções e, às vezes, nem usa esse formato A4, nem nada. Os elementos pré-textuais, eles devem iniciar no anverso da folha, com exceção da ficha catalográfica, tá? Que ela é no verso da página de rosto. Todas as páginas prefaciais, então, a página de rosto, o resumo, o abstract, as listas, todas elas só na frente. A partir da introdução, a norma fala que é para fazer frente e verso, tá? E isso dá muito certinho, porque quando a gente faz frente e verso... as folhas, listas, por exemplo, a lista de figuras tem 2 páginas. Lógico que você não vai imprimir uma e a segunda no anverso. Aí você pode imprimir frente e verso, tá? Só muda quando muda o tipo de lista, o tipo de apresentação lá. Eu ia trocar aqui. Muito bom. Bom, recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados no anverso e verso da folha. Eu já havia dito isso. As margens elas devem ser no anverso, esquerda e superior de 3, direita e inferior de 2 centímetros. No verso, direita e superior de 3 e esquerda e inferior de 2. Gente, isso no Word é muito fácil de resolver, é só fazer a margem em espelho, tá? Não precisa pensar muito nisso.
Espaçamento. Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre linhas, com algumas exceções, que são as citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, as referências, legenda das ilustrações e tabelas e a natureza do trabalho. Sabe aquele pedacinho que fala assim, dissertação apresentada à Escola de Engenharia? Aquilo ali tem que ser com um espaçamento de 1, o simples, né? Que devem ser digitados, né, todos esses com um espaçamento simples. Fonte. Recomenda-se a fonte tamanho 12. E para as figuras, todas as ilustrações, nota de rodapé e citação com mais de 3 linhas, uma fonte menor que a do texto, tá? 10, 11, 9 eu acho muito pequena. Até o 10 ainda dá. Então, para tudo isso, a gente usa uma letra menor. Citação com mais de 3 linhas, nota de rodapé, paginação, ficha catalográfica. A ficha catalográfica, vocês têm na página da biblioteca um sistema prontinho, é só ir lá, preencher o formulário e faz a ficha. Caso contrário, compareça na biblioteca e pede para a gente fazer, que a gente faz, tá? Legendas e fontes das ilustrações também com letra menor que a do texto. Folha de rosto. Olha, tanto a folha de rosto como na folha de avaliação, o tipo de trabalho, instituição e área de concentração deve ser alinhados a partir do meio da página para a margem direita, tá? Paginação. Todas as folhas ou páginas são contadas, mas não são numeradas. A numeração deve aparecer a partir da primeira folha da parte textual. Em algarismos arábicos, no canto superior direito. Nossa, como é chato, né? Tanta minúcias. Mas é assim mesmo. Às vezes o pessoal coloca embaixo, no meio da página, e aí a gente pede para trocar. Não, tem que ser em cima. Ah, a banca olha tudo isso? A gente quer acreditar que sim, tá? E, hoje em dia, mais do que nunca, eu acho que estão olhando, sim. No canto superior esquerdo, quando é no verso, tá? No caso de mais de um volume, deve ser mantida uma única numeração. Anexo, apêndice, é tudo numeração sequencial. Mudou de volume, continua a numeração sequencial, tá? Não vai começar o volume 2 na página 1. Numeração progressiva. O que é a numeração progressiva? É aquele numerinho que a gente usa para identificar os capítulos. Capítulo 1, aí o 1.1, 1.2, isso é a numeração progressiva, tá? Na BNT, é a norma 6024 que contempla essa numeração aí. Lá ela explica algumas coisas, tipo que tem que obedecer uma hierarquia. Então, o item 1 é com letra maiúscula e negrito. Você vai definir isso, mas vai definir, né, numa hierarquia, tá? O 1.1 a gente vai fazer só com letra maiúscula, não vai ser em negrito. 1.1.1 a gente vai fazer com letras normais, sem negrito, sem nada. Isso é você quem define, mas tem que ter uma hierarquia. E a norma fala também que é tudo na margem esquerda. Se a gente usar o Word, e a gente usa normalmente aquele sistema automático de formatação do trabalho, então tem lá o título 1, o título 2, ele vai dando entradas. É lógico que, se você for fazer isso, não sou eu que vou falar que está errado. O Word não contempla a norma, tá? A norma fala que é tudo à esquerda, mas, para sair de acordo com a formatação automática do Word, a gente não pode ficar brigando muito com isso, não, tá? Só se o pessoal, o orientador, por exemplo, quiser que vocês façam realmente de acordo com a norma, aí tem que meio que obedecer isso fazendo manual, né? Não tem jeito. Sessões. Olha lá, o título das sessões primárias devem começar em página ímpar. O que significa isso?
eu comecei lá a introdução. Acabou meu sumário, eu vou começar a introdução. O sumário acabou na minha página 5. Sem numerar, mas estou contando, estou na página 5. A minha introdução vai começar na página 6. Não vai, nós vamos pular uma página, deixar em branco aquela página e começar na página 7. A minha introdução acabou na página 56. Ótimo, porque eu vou começar o capítulo 2 na página 57. Não acabou em página par, nós vamos deixar uma em branco, nós vamos deixar uma em branco para começar realmente todo o capítulo na página ímpar. Na margem superior da folha, então, ó, os títulos eles devem começar numa página ímpar, na margem superior da folha, e separados por um espaço de 1,5, de 1,5 centímetro. O espaço que a gente usa para o trabalho todo. Os títulos sem indicativo numérico devem ser centralizados. O que é isso? Sumário, não tem indicativo numérico, então ele é centralizado. Referências, não tem indicativo numérico, porque não é um capítulo, é centralizado. As listas, não tem indicativo, então é centralizado. Tá? As ilustrações. O título das ilustrações deve ser acima da ilustração. Isso é de acordo com a última norma em vigor. Tá? E qualquer ilustração, figura, mapa, quadro, ela deve ser acima, precedida da palavra designativa, né? Figura, mapa, quadro, foto, gráfico, o que for, e do número de ordem de ocorrência. E na parte inferior, a gente deve indicar a fonte. Eu posso chamar todas as minhas ilustrações simplesmente de ilustração polar, ilustração 1, ilustração 2? Posso também. Eu posso chamar tudo de figura? Nada é mapa, nada é foto? Posso também, pode ser tudo figura. O que você não pode é chamar um quadro de tabela. Tabela é tabela, tá? Tabela a gente não mistura com nada, existe uma norma própria para a tabela, nem é da ABNT, é do IBGE. Então, tabela é tabela e o resto é ilustração. A gente pode dar um nome específico ou pode chamar só de figura ou ilustração. A ilustração ela deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Hoje ainda, estava lendo um trabalho, estou lá. Li o trabalho todo. Chegou no finalzinho, na última parte, antes da conclusão. Ver figura 2. Gente, a figura 2 estava na página 26 do trabalho. Isso não é correto fazer. Tá? Correto é você estar ali na página da figura, você está, no máximo, na página anterior ou na sequente, mas próximo à ilustração. Tá? Olha lá, tabelas, gente. Tabelas devem ser inseridas também o mais próximo possível do trecho a que se refere, e elas são padronizadas conforme o IBGE, tá? Como eu já tinha dito. Tem uma norma, então, que ensina, mas é lógico que vocês não têm que ter essa norma. Nas diretrizes, a gente tem lá, do jeitinho que o IBGE manda fazer, as diretrizes também manda fazer, tá? Equações e fórmulas. As equações e fórmulas elas devem aparecer em destaque e, se necessário, devem ser numeradas. Se vocês têm um trabalho de muitas equações ou de muitas fórmulas, numerem elas, sequencialmente também, no cantinho, assim, ó, fez a equação aqui na frente, coloca equação 1, abreviado, claro, sem ocupar espaço. Siglas. Quando a gente menciona sigla, alguma coisa, né, que tem sigla, tipo o IBGE, primeiro a gente vai colocar o nome completo, depois a sigla. A partir da segunda vez que ela aparecer no texto de vocês, aí pode aparecer só a sigla. Seja para você estar falando da instituição, ou se você estiver fazendo uma citação de alguma norma da instituição, por exemplo, vai aparecer a primeira vez por extenso, seguido da sigla,
e daí para frente só a sigla. Resumo. O resumo na língua vernácula ou estrangeira deve ser conforme a BNT 6028. Ou seja, se a gente for fazer do jeitinho que a norma fala, né, deve ser precedido da referência do documento, a gente deve usar o verbo na voz passiva e na terceira pessoa do singular, deve ter de 150 a 500 palavras e também deve ter as palavras-chave logo abaixo dele, tá? E, de preferência, num único parágrafo. Nossa, me fugiu a palavra. De preferência, num único parágrafo. Tá? Essa norma, depois vocês vão ver aí no decorrer do tempo com mais calma. Sumário. Sumário é a enumeração das divisões e seções e outras partes do documento, né, na mesma ordem e grafia que aparece no texto, tá, lá no trabalho. E ele deve ser elaborado conforme a norma 6027. Olha só, existe uma norma para sumário, a gente segue ela normalmente, mas, mais uma vez, se vocês utilizarem o sumário automático do Word, não existe nenhum sumário lá de acordo com a norma. Eu não brigo com vocês por causa disso. Se o orientador também não brigar, não tem problema, tá? Mas no Word não tem nenhum que contemple a norma. Citação. O que é a citação? É a menção de uma informação extraída de outra fonte, necessária para o trabalho de vocês. Qualquer coisa que vocês utilizaram para fazer o trabalho de vocês vão fazer uma citação e, consequentemente, vão ter que fazer referência do material. Ela pode ser uma citação direta, que é uma transcrição textual, né, de parte de uma obra, ou seja, você copiou e colou. Ela pode ser indireta, quando o texto é baseado num autor e você só leu, fez uma síntese e colocou no seu trabalho, então ela é indireta, ou ela pode ser uma citação de citação. O que é isso? Ela pode ser direta ou indireta, mas eu não tive acesso àquela informação. Eu estou contando o que me contaram. Deve-se evitar esse tipo de citação, mas ela existe. E elas devem ser apresentadas conforme a BNT NBR 10520. Todas essas normas estão disponíveis para vocês na página da biblioteca ou lá na biblioteca em papel impresso, tá? E as diretrizes acima de tudo, tá, gente? Que lá está de acordo com a BNT. Referência. O que é referência? É o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, permitindo sua identificação individual. O que é isso? Tudo que eu li, utilizei no meu trabalho, eu citei lá no meu trabalho, eu tenho que fazer a referência de tal forma que o meu leitor tenha acesso a essa informação que eu utilizei também, para ele ter certeza que o que eu estou falando eu não estou inventando. Tá? Existe, para isso, uma norma para a gente colocar a referência, os elementos da referência, numa ordem entendível. Tá? Então, a referência vai falar assim, a norma de referência vai falar assim, olha, você tem que colocar autor, título, local de publicação, publicador e data. É só para isso que a norma de referência serve, para dizer para a gente a ordem dos elementos. Todo material citado no texto deve constar lá na lista de referências numa única ordem, tá? Numa única lista. O que você leu e citou, ou o que você só leu, mas nem citou, mas você acha relevante para o seu trabalho, coloca lá na lista de referências. Não tem que fazer duas listas. As referências devem ser alinhadas à margem esquerda, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. E as referências elas são elaboradas segundo a norma 6023, ainda de 2002. Tá para sair uma norma nova, não saiu ainda, então a gente ainda usa essa de 2002. Tá?
Hoje, a gente ainda conta com alguns gerenciadores de referências, que eu acho que vocês têm muita facilidade nisso, né? Como o EndNote, o Mendeley, entre outros aí, que a gente... O Zingara lá, Zingara, né? Acho que tem um que chama Zingara. E vocês podem fazer uso disso. Cada um deles contempla, sim, a BNT também. Tem que tomar algum cuidado, porque alguns contemplam, mas é uma BNT mais característica do... O Mendeley, por exemplo, cada um que pega o Mendeley para usar, cada universidade fala assim, olha, é a BNT da universidade tal, porque fez alguma alteração, porque fez alguma modificação, tá? Mas contempla a BNT também. Perguntas? Pode perguntar. Melhor. Vê se é isso que está funcionando. O Eduardo, é esse aqui. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Com relação às figuras, eu vejo que, às vezes, o autor tem que acabar citando, né, que ele produziu, colocando na referência o próprio autor. É necessário isso? Quer dizer, eu quero saber por que é necessário isso, muitas vezes, e se a gente acabar não colocando, se está infringindo alguma coisa grave ou não. Não, olha só, não era necessário colocar que o autor era o autor daquela figura, o autor do trabalho era o autor daquela figura. A gente achava até feio, nossa, é pedante, né? Eu falar que fui eu que fiz. Hoje, a norma atual de trabalho acadêmico definiu que é obrigatório. Se você fez aquela figura para aquele trabalho, para o seu trabalho acadêmico, você tem que colocar lá o autor. Você pode ter feito aquela figura para um outro trabalho. Aí você vai fazer a citação normal. Seu sobrenome, a data, quando foi publicada aquela figura no outro trabalho. Mas se você fez para o trabalho acadêmico, que você vai estar apresentando naquele momento, você vai colocar o autor. Mas é a norma que definiu assim. Infelizmente, porque eu acho horrível. É horrível mesmo. É horrível mesmo. Oi, boa tarde. Meu nome é Adrian. Boa tarde. Eu estou escrevendo a minha dissertação em inglês. E as diretrizes não deixam muito claro quais são as ordens das páginas pré-textuais, né? Se a folha de rosto tem que vir primeiro a de inglês ou a de português. E mesmo a capa, se vem primeiro a de português ou a de inglês. Não, eu vi que se precisa você das duas. Se você está escrevendo em inglês, você vai colocar primeiro em inglês. Tá. Não... Mas tem que colocar as duas versões, de capa e folha de rosto. Então, isso ainda não é muito claro, porque assim, tem o Estatuto da USP, ela diz que você tem que ter o título, as palavras-chave e o resumo nas duas línguas. Na verdade, o Estatuto não diz que você tem que ter 2 páginas de rosto ou 2 capas. Isso é uma coisa meio que da unidade ainda não está 100% claro. Eu digo para fazer as duas, porque até então foi assim, está sendo assim. Faz as duas, e se o seu trabalho está em inglês, você vai colocar a primeira capa e a primeira página de rosto em inglês. Tá? Bom, obrigado. Bom, boa tarde. Acredito que seria muito difícil fazer um texto perfeito de uma primeira vez. Eu acho completamente plausível que da primeira vez que, mesmo tendo o julgamento da banca e tal, que não seja perfeito. Talvez isso até sirva para trabalhos passados, mas vamos supor que eu faço um texto, passa 1 ano, passa 2 anos, passam-se 2 anos, e daí eu encontro um erro em relação à errata. Ela é opcional, por caso haja ou não haja a errata. Caso, a minha dúvida seria como fazer uma errata e, vamos supor, tem uma fórmula matemática. Eu falo, nossa, tem um erro nessa fórmula. Eu alteraria a informação direto no texto e reenviaria o trabalho, atualizaria o trabalho, ou essa informação ela apareceria
na errata, nas primeiras páginas? Então, olha só. Tudo depende, tá? Nós tivemos até um caso desse aqui na biblioteca faz pouco tempo. Você está perguntando isso especificamente por causa do exemplar que fica disponível online, certo? Você pode alterar e reenviar. Só que o seu exemplar em papel vai ficar errado. E aí você teria que alterar o seu exemplar em papel. Eu não aconselho. Eu aconselho você fazer uma errata e a errata também no disponível online. A não ser que você tenha a disponibilidade de fazer essa trocar tudo. Porque Então, o seu exemplar que está disponível na biblioteca em papel, ele é o exemplar corrigido. O único exemplar que pode ficar errado realmente, que você não vai alterar, é o seu exemplar de defesa. Esse você não vai mexer nunca mais. Certo. Tá? Só complementar, é o seguinte, para você trocar ou colocar uma errata na versão digital, o seu orientador, a banca, tem que estar de acordo também. Então, quando a biblioteca submete na biblioteca digital, mas tem que ter uma errata autorizada pela banca e pelo autor orientador. Isso. E só para eu entender um pouco mais o que seria uma errata. A errata ela seria só um informe nas primeiras páginas de que o texto lá na frente foi alterado, ou é alguma menção, olha, na página tal, no parágrafo tal, Isso. a Exatamente. fórmula é essa. Então, a fórmula no texto não muda. Não muda. Mas no começo fala, olha, quando você for ler aquilo Exatamente. lá, essa daqui assim, É não, aquela errado. coisa assim, onde está tal, leia-se tal. Mesmo que seja uma fórmula, ou uma equação, Mesmo uma que seja uma tabela, fórmula, uma figura, etc. Mesmo. Tá. Obrigado. Imagina. Pode falar, então. Ah, não, ele está gravando. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Está alto. Então, sobre as legendas das fotos, na escrita da minha dissertação, eu utilizei embaixo. Só que, hoje em dia, tem alguns colegas meus que estão escrevendo e estão utilizando em cima. Tem algum padrão? É que a norma mudou. Mudou? Tá? A norma atual de trabalhos acadêmicos é que diz que os títulos da figura de qualquer ilustração devem ser acima dela. Até a norma anterior a essa era embaixo. Então, tem que usar a atual. Agora é em cima. Acima. Ok. Tá bom? Oi. Oi. Eu tenho uma pergunta com relação a... porque é o seguinte, eu estou fazendo o template do LaTeX. E quando eu estava procurando o template, eu percebi que tinha um da ESC e eu também vi um do ICMC. Percebi que os dois seguem a norma, né, as citações, são tudo de acordo com a BNT. No entanto, tem algumas pequenas diferenças, assim, meio que de estilo. Por exemplo, a numeração das equações é por capítulo, por exemplo, capítulo 3 é 3.16. Tem algumas pequenas diferenças. Queria perguntar se é aceito, como que é visto isso? É aceito. Poderia utilizar? Tá? Isso pode, você pode fazer a numeração das figuras, das equações, sequencial ou por capítulo. Eu nunca nem falo por capítulo, porque eu não gosto. Aí eu sou meio egoísta, né? Então eu não gosto, não faz. Mas você pode fazer, sim, por capítulo. Tanto a numeração das equações, das fórmulas, como as de figuras. E isso é dito, né, na norma, inclusive, que você pode. Nesse template também, por exemplo, do ICMC, no início de cada capítulo tem um número bem grande assim, do capítulo 3, é como se fosse um livro mesmo, sabe? É diferente do template do ESC.
Então, aí são umas diferenças de estética, vamos dizer assim. A norma não fala não para o trabalho acadêmico fazer isso, tá? Mas, que nem no ICMC, se o pessoal adota isso, isso aí vai mais para o lado da estética do que qualquer outra coisa. Mas a norma não diz para fazer isso, não. Tá bom. Obrigado. Esse é o que não funciona. Eu gostaria de saber, a respeito, complementar a pergunta, sobre onde que eu consigo encontrar o modelo template em LaTeX da ESC. Se é no portal ou se é na CIB? Não, na página da biblioteca tem um ícone que chama assim, serviços oferecidos. Ali dentro tem orientação para trabalhos acadêmicos. Ali tem dissertações e teses, o TCC e outros trabalhos, mas vai estar em dissertações e teses, vai ter um template em Word e em LaTeX. E a ficha catalográfica. Mais alguma pergunta? Todo mundo sem dúvida, então? É uma grande mentira, mas eu aceito, tá? Fim de tarde, a gente vai aceitar. Gente, muito obrigada, então, pela atenção de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar na biblioteca ou pelo e-mail, e vai estar disponível para vocês utilizarem aí, tá bom? Desculpa o atraso no começo.